E aí, primeiro ano, curtindo muito esses dias em casa? Eu espero que estejam estudando, hein? Eu vou querer ver tudo registrado, o livro de vocês completinho quando vocês voltarem. Não esqueçam de fazer as atividades, não esqueçam de tirar dúvidas. Se por acaso ficou com dúvida na resolução do exercício, volte, assista mais uma vez. Se quiser procurar outros professores também no YouTube, pode ficar à vontade, mas eu preciso que vocês façam as atividades, tá bom? Nós vamos continuar com o conteúdo e agora nós iremos falar de sinais da função do segundo grau. Eu não sei se vocês separaram, mas eu deixei aqui resolvido o exercício da aula anterior, porque eu vou usar esse próprio exercício para explicar para vocês como é que funciona a função, tá? Eu só preciso que vocês prestem atenção a um detalhe. Nós vamos precisar identificar se nossa função é crescente ou decrescente. Vocês lembram quando que uma função ela é crescente? A função é crescente quando o coeficiente angular ele for positivo. O valor que acompanha o x ele tem que ser um número positivo. Aí a função é crescente. Aí como é que funciona? Nós vamos simplesmente encontrar a raiz, marcar no nosso eixo x, nem precisa fazer o y, o gráfico nem precisa estar completo para analisarmos os sinais. E aí, se ela for crescente, obrigatoriamente antes da raiz o sinal vai ser negativo e depois da raiz o sinal vai ser positivo. Pode perguntar, como assim, professor? Eu vou tentar ilustrar aqui para vocês. Se ela for crescente, ela tem que seguir essa forma aqui, não é? Tá vendo que antes da raiz, o nosso gráfico está todo abaixo do x? Se está abaixo do x e o x é o eixo zero, pelo menos no eixo x a gente tem o zero, abaixo de zero quer dizer que qualquer valor da função vai ser negativo. E tá vendo que depois da raiz, o gráfico ele ficou acima do eixo x? Números acima do eixo x me dão uma função positiva. E nós vamos para o caso em que a função é decrescente. Se a função for decrescente, quer dizer que o nosso a ele tem que ser menor que zero. Se o a é menor que zero, lembrando, o a é o número que acompanha o x, a nossa função ela vai ser positiva antes da raiz e negativa depois da raiz. Só mostrando para vocês como seria um exemplo disso. Fiz um gráfico aqui de função do primeiro grau, reto, decrescente, porque está decaindo, os valores estão diminuindo. E vocês repararam que antes da raiz o desenho está para cima do x? Por isso que ela é positiva. Depois da raiz, está vendo que o desenho está para baixo do x? Por isso que ela é negativa. Aí vamos analisar o exemplo lá da página 52, exercício 24, letra E, que nós resolvemos na aula anterior. Agora o objetivo é só identificar os sinais. Vamos ver, a nossa função ela é crescente ou decrescente? O valor que acompanha o x é o valor 1/2. 1/2 ou meio é positivo, por isso que nós fizemos um gráfico de uma função crescente. E como funciona uma função crescente? Antes da raiz, o gráfico está todo abaixo do eixo x. Então, antes da raiz, ele é negativo. E depois da raiz? Depois da raiz, o nosso gráfico está para cima do eixo x. O gráfico é essa risca azul. Então, ele é positivo. Prontinho. Acabamos de determinar os sinais da nossa função. Ela vai ser negativo para números menores que menos 5 e vai ser positivo para números maiores que menos 5, que estão à direita. Tranquilo? Aula simples assim. Exercício na descrição do vídeo. Por favor, façam com bastante atenção. Qualquer dúvida é só entrar em contato, viu? Tamo junto!